da China, mas eu vou começar pelo tema que deu motivo à chamada, pelo avanço da Rússia em direção ao território ucraniano. E o avanço da Rússia que está sendo hoje absolutamente, eu diria, consubstanciado em declarações políticas que afirmam que os russos irão a Kharkiv, que irão a Odessa, que irão a Transnistria e que buscarão certamente, por meios militares, a consolidação do domínio, principalmente na questão sul, aí na questão do litoral, na questão do Mar de Azov, na questão do Mar Negro, em relação ao território ucraniano. Então, eu vou começar a chamada, mas eu sei que está todo mundo muito ansioso em relação a essa questão da China, onde as coisas estão esquentando muito rápido e aonde hoje nós postamos no Telegram o grande ponto, inclusive ali a demonstração de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, de que as coisas podem esquentar muito com a visita da Nancy Pelosi. Mas eu vou falar primeiro sobre a Rússia, a situação aí agora de declarações de autoridades de Donetsk, de autoridades de Lugansk, do Sergei Lavrov, do Peskov, da Zakharova, que os russos devem realmente ir em direção a Odessa e Nikolaev e, quer dizer, a questão do sul do Mar Negro eu acho que fica bastante clara, inclusive ataques aéreos importantes atingindo infraestrutura com mísseis, atingindo infraestruturas militares importantes, enquanto esse conflito vai chegando aí muito perto já de alcançar os 6 meses. Daqui a pouco nós estamos com 6 meses. Passamos de 5 recentemente, né? Mas daqui a pouco já estamos indo, porque nós começamos em 24 de fevereiro, mas as notícias vêm desde o início do ano, com aquela coisa toda no Cazaquistão. Então vamos lá, gente. Os russos, eu acho que o ponto mais importante para a gente conversar hoje, né, é Vulehirsky, né? A usina capturada, a segunda mais importante usina de energia da Ucrânia, que foi capturada pelos russos no dia de hoje, e que depois de muitas idas e vindas, o próprio governo ucraniano aceitou que perdeu o controle desta região. Então os russos vão expandindo, após uma relativa calmaria aí, no que diz respeito ao avanço de suas tropas na região, principalmente na região de Donetsk, os russos vão expandindo seus domínios no Donbás, Lugansk praticamente totalmente sob controle, Donetsk ainda com algumas áreas contestadas, mas os russos vão avançando, chegaram numa usina importante ucraniana no dia de hoje, e os ucranianos aceitaram efetivamente que perderam. As forças russas capturaram a segunda maior usina de energia da Ucrânia, Moscou realizando uma operação maciça nas regiões de Kherson, Melitopol, Zaporizhzhia. Então, uma tendência muito grande a efetivamente aquilo que a gente lá atrás também deu em primeira mão. Eu disse aqui no canal que a 44ª mecanizada estava acumulando forças para caminhar em direção a Kharkiv. Nenhum outro veículo brasileiro deu essa informação, e nós já 2, 3 semanas atrás antecipávamos, de acordo com as nossas fontes, que os russos caminhariam ou caminharão em direção a Kharkiv. Da mesma forma em relação a Odessa, onde eles atacaram infraestruturas militares, depósitos de mísseis Harpoon, que a Dinamarca entregou para os ucranianos, e gerou uma polêmica, porque foi logo depois da assinatura daquele acordo de exportação de grãos na Turquia, entre Ucrânia, Rússia, Nações Unidas e Turquia, assinaturas unilaterais, porque os ucranianos não se dispõem a assinar documentos juntamente com os russos, mas os russos seguem avançando e a nossa previsão, a nossa análise de que eles iriam em direção a novas conquistas importantes parece estar confirmada. Quem disse isso foi o Arestovitch. O Arestovitch, que é assessor especial da presidência do Zelensky. Havia muita contestação nas mídias, os ucranianos dizendo que os russos não haviam apreendido, não tinham controle desta segunda usina de energia mais importante da Ucrânia, mas o Arestovitch deu uma entrevista que foi veiculada, inclusive, no YouTube, dizendo que os russos avançaram, segundo ele, gente, isso decorre de uma ação tática do exército ucraniano, que teria feito um recuo tático, e em função desse recuo tático teria permitido o avanço aos russos. Eu duvido, tá? Eu duvido. Eu acho que, efetivamente, os ucranianos hoje não têm condição de controlar esse avanço russo. Então, é importante frisar que isso tudo vem, após o Arestovitch assumir que perdeu a posição nesta região,
paralelo à declaração do ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que disse que o Ocidente criou uma situação de fornecimento de armas adicionais e com maior potencial de alcance para os ucranianos, forçando a Rússia a tomar uma decisão de expandir geograficamente as suas ambições dentro do território ucraniano. Então, o Lavrov disse o seguinte: nós vamos avançar, porque se nós não avançarmos com as armas que os ucranianos receberam, eles podem ameaçar não só a Crimeia, que é território russo, segundo o Lavrov, como também regiões da Rússia, como as regiões de Belgorod, por exemplo, que são sucessivamente atacadas, Kursk, aquelas regiões na fronteira, em razão desses armamentos. Então ele diz, olha, nosso primeiro objetivo era o Donbass, Lugansk e Donetsk, mas agora mudou. Agora nós vamos para objetivos que possam, pelo menos, assegurar aos russos que os ucranianos não terão meios para nos atacar no nosso território a partir dessas novas armas fornecidas pelo Ocidente. Então, os russos avançam no Donbass. Fica claro, inclusive hoje, autoridades no Donetsk disseram em entrevista coletiva que o objetivo de Kharkiv e de Odessa é já um objetivo militar a ser alcançado. Então, está cada dia mais claro, está cada dia mais efetivamente transparente a ideia de que os russos tentarão avançar em direção a Odessa e a Kharkiv. Aí a pergunta, né? Conseguirão? Eu acredito que com base no equilíbrio de forças atual, sim. Eu acredito que com base no equilíbrio de força atual, sim. Muita coisa pode acontecer, serão muito provavelmente combates urbanos bastante sangrentos, são cidades grandes, mas muito provavelmente os russos devem, sim, em algum momento, alcançar o controle dessas regiões.